sejam bem-vindos ao sistema de ensino Your Place. Meu nome é Gabriel, sou professor de Física e hoje nós falaremos sobre ondulatória e acústica. Bom, para a gente poder começar a falar sobre esse tema, nós primeiro precisamos entender o que é o som, né? O som ele é constituído por ondas mecânicas que podem ser percebidas pelo sistema auditivo de humanos e animais, tá certo? Então, bom, na nossa aula de ondas nós falamos sobre o que eram ondas mecânicas, né? Que eram ondas onde havia transporte de matéria. Pois bem, o som nós emitimos de que forma? O nosso aparelho respiratório, né? Nossos pulmões se enchem de ar, certo? E ao eliminar esse ar, ao expelir esse ar, ele passa pelas nossas cordas vocais, né, que são duas membranas que abrem e fecham, modulando o vento, né, o ar que sai por elas e fazendo com que seja emitido o som. Ou seja, essas membranas elas são responsáveis por dar uma frequência, certo, para aquela onda, dar um período e, consequentemente, em cima dessa frequência e período, conforme ela se propaga pelo ar e chega aos nossos ouvidos, nós temos a interpretação do som entre graves e agudos, certo? E dos timbres, que seriam as identidades desse som. É o que diferencia, por exemplo, o som da minha voz, né, do som da sua voz. É justamente esse timbre. Lógico que às vezes uma voz é mais aguda, outra é mais grave, mas mesmo às vezes tendo duas vozes igualmente graves, nós sabemos identificar quem é o dono daquela voz através do timbre. Tá certo? Nós temos aqui uma figurinha no nosso slide que mostra o sentido de propagação das ondas sonoras, certo? A gente vê ela se propagando aqui, né, da esquerda para a direita, e aqui a gente tem tanto a questão da rarefação quanto a questão da compressão do ar, certo? O que seria isso? Justamente, quando a gente tem esse movimento de abrir e fechar das cordas vocais, né, conforme elas abrem, o ar, quando sai por ali, ele sai mais expandido. Então, a gente tem esse efeito de rarefação. E quando ela fecha, nós temos o ar saindo com uma pressão maior, mais comprimido. E aí vai justamente dar esse fenômeno do som, o fenômeno da fala, certo? Por conta dessas modulações. Bom, e aí nós temos também algo super importante, que é o que nós chamamos de espectro sonoro, né? O que seria o espectro? O espectro ele é uma faixa onde eu tenho todos os tipos, né, daquele objeto em estudo possíveis. No caso do som, o espectro sonoro seria uma faixa com todos os sons, todas as frequências de som possíveis. E nós podemos observar, né, aqui na região azul, né, a região abaixo dos 20 Hz, né, nós temos o que chamamos de infrassons, que são sons inaudíveis para o ser humano, tá certo? Embaixo a gente tem a figurinha ali, né, de uma baleia, porque é a forma como elas se comunicam, através desses infrassons, né, ou como alguns chamam de sonar, né, que seriam sons de baixíssima frequência, onde o nosso ouvido não consegue captar o som. Então as baleias se comunicam e se nós estivéssemos ali, né, nadando, a gente não ouviria a comunicação delas, porque o nosso ouvido não capta esse tipo de som, certo? Voltando para o nosso espectro sonoro, nós vamos ter aqui, ó, na faixa, né, dos 20 até os 20 mil, né, os sons audíveis para o ser humano. Então, nessa faixa já são sons que a gente consegue ouvir, certo? Que é o som da nossa voz, né? É o som, por exemplo, da moto quando passa na rua, ela emite um som dessa frequência, tá certo? Agora, se a gente pegar, por exemplo, tem alguns apitos, né, por exemplo, que eles chamam de apito para pato, que é um apito que você sopra, não sai som nenhum, né, mas que atraem os patos. Ué, como assim? Tem alguma mágica envolvendo aquilo? Né? Se não tem som, como é que os patos se atraem por aquele apito? Porque ele está numa frequência,
né, que não está entre os 20 Hz e os 20.000 Hz. Ou seja, uma frequência que o nosso ouvido já não capta, mas aquele animal, né, capta. Certo? E também o corpo humano, ele varia muito de pessoa para pessoa. Então esse espectro sonoro, ele não é exatamente ali dos 20 aos 20.000 para todas as pessoas. Vão ter pessoas que vão ouvir numa frequência um pouquinho maior, outras que conseguem ouvir numa frequência um pouquinho menor. A tendência é que, conforme nós vamos envelhecendo, certo? Sons de frequência mais alta, a gente vai perdendo a capacidade de ouvir, certo? Tanto que se a gente botar um som de uma frequência muito, muito, muito alta, é capaz de um idoso não estar ouvindo e de repente uma criança, né, um adolescente está lá agoniado com aquele som apitando no ouvido dele, tá certo? Por conta dessas mudanças do nosso corpo. E, né, voltando à nossa figura, para poder fechar o espectro sonoro, nós vamos ter aqui os ultrassons, né, que já são em frequências acima de 20.000, certo? E aí também são sons inaudíveis para o ser humano, né? E aí a gente já tem a figurinha de um morcego, né? Que aí o morcego ele também vai trabalhar, vai se comunicar por esses ultrassons. Que o morcego ele é uma criatura noturna, não tem uma visão muito boa, e aí ele se comunica por conta desses ultrassons que ele emite conforme ele bate na superfície, né, das coisas que estão ao redor dele e retornam. Ele tem a noção de profundidade, né? Ele tem a noção do quão longe aquele objeto está. Por isso, se vem um morcego voando, você entra na frente dele, é bem possível que ele não vá conseguir desviar, porque ele já emitiu um ultrassom, ele já viu que não tinha nada ali, de repente você entra ali, surpreende o bicho e o bicho vai esbarrar, tá certo? Porque ele justamente tem uma visão prejudicada e ele localiza-se através desse ultrassom. Bom, outro tipo de luz, de onda que nós temos é a luz, né? Que ela é constituída por ondas eletromagnéticas que podem ser percebidas pelo sistema ocular, né, de humanos e animais, tá certo? Então, enquanto o som é uma onda mecânica, a luz ela é uma onda eletromagnética, que aí, lembrando a nossa aula sobre ondas, né, é uma onda que carrega tanto um campo elétrico quanto um campo magnético associados a ela. E nós temos aqui, né, na nossa figurinha, né, a capa aí do CD do Pink Floyd, né, que é conhecido por muitos dessa forma, que nada mais é do que um prisma onde entra, né, um raio de luz e ele sai, né, em formato de arco-íris, que a luz ela vai ter, né, isso aí é o que a gente chama de espectro luminoso, onde a gente tem várias cores ali misturadas. Se nós misturarmos todas as cores luminosas, nós temos a cor de luz branca, tá certo? E aí, a partir do momento que ela incide, né, no caso, sobre um meio com um índice de refração diferente, como é o caso do prisma, essa luz, cada uma dessas luzes diferentes que está compondo a luz branca, elas se separam, tá certo? E aí a gente tem a observação de cada feixe de luz separadamente, né? O roxo, o azul, o amarelo, o vermelho e assim sucessivamente. E aí nós podemos observar, né, que essa luz ela vai abranger algumas cores do nosso espectro luminoso. Então, assim como nós tínhamos um espectro auditivo, né, para as ondas sonoras, nós temos um espectro luminoso para as ondas de luz, certo? E esse espectro luminoso ele vai abranger diversos tipos de ondas eletromagnéticas. Indo aqui para o nosso início do espectro luminoso, né, nós temos ali os raios gama numa faixa de comprimento de onda de 0,0001 nanômetros, certo? Esse nm quer dizer nanômetros, que se o micrômetro, né, eu estava dividindo por 1 milhão, né, o nanômetro eu estou dividindo por 1 bilhão. Então é como se eu pegasse 1 metro e dividisse em 1 bilhão de partes. Então é um comprimento de onda bem pequenininho, tá certo? E aí a gente observa na parte de cima,
né, como a onda está se comportando aqui nos raios gama, né? Nessa faixa a gente pode observar que eu tenho uma oscilação muito grande, um comprimento de onda pequeno, então é uma onda de alta frequência, certo? E aí nessa faixa nós temos os raios gama. Logo em seguida, né, saindo de 0,1 nanômetros a 10 nanômetros, nós temos a faixa dos raios X. Depois do raio X nós temos os ultravioletas, né, que é de 10 nanômetros até 400, que é o espectro de luz visível. E aí nós entramos nessa pequena faixazinha aqui, certo? É onde a gente tem a luz visível. E aí nós podemos observar aqui de toda a figura do espectro luminoso, né, apenas uma faixa bem pequenininha contempla a luz visível, a luz que nós enxergamos, tá certo? Que a gente vai ter ali os tons indo do violeta, certo? Até o vermelho. E aí uma informação que é importante da gente saber é que quando eu estou aqui na faixa do violeta, né, dos 400 nanômetros, eu vou estar numa faixa com um comprimento de onda menor e, consequentemente, uma frequência mais alta. Já aqui na parte vermelha, que eu estou acima de 700 nanômetros, certo? Eu vou ter um comprimento de onda mais alto e, consequentemente, uma frequência mais baixa, certo? E aí, quando a gente sai, né, vai além desses 700 nanômetros, a gente começa a entrar na faixa da luz infravermelha, certo? Que a gente vai lá de 1000 nanômetros, né, até algo na faixa, né, de meio centímetro, mais ou menos. Tá certo? Então, já é um comprimento de onda que a gente consegue enxergar ali na régua bem pequenininho. E aí, acima disso, né, a gente vai ter o que nós chamamos de ondas de rádio, que são ondas, né, de comprimentos de onda muito mais altos, né, de tamanho de centímetros, metros, né? A gente vê aí a rádio FM, né, que ela teria um comprimento de onda, né, de 1 metro, e a rádio AM com um comprimento de onda de 100 metros, né? Então, a rádio AM ela vai ter uma frequência muito baixinha, enquanto a FM já vai ter uma frequência um pouco mais alta, certo? Bom, e para a gente poder finalizar, vamos falar sobre um efeito que acontece com essas ondas acústicas, que acredito eu que vocês todos já devam ter ouvido esse efeito em algum momento na vida de vocês, mas nunca souberam que ele tinha esse nome, né? Que é o que a gente chama de efeito Doppler. Que é o efeito Doppler, né? Quando um objeto ele se move emitindo um som, certo? A gente percebe que quando ele se aproxima da gente, né, a gente começa a ouvir esse som num tom agudo, e quando esse objeto continua seu movimento e começa a se afastar, esse tom começa a ficar mais grave, tá certo? Que é aquele famoso barulho do carrinho de Fórmula 1, né? Né? Inicialmente a gente ouve ele bem agudo, e depois que ele passa pela gente, ele começa a fazer um tom mais grave, tá certo? O que acontece? Quando ele está se aproximando, se a gente observar aqui no nosso desenho, nós temos, ó, uma compressão das ondas sonoras, tá certo? Então ele vai se aproximando, ele vai comprimindo o ar na frente dele, e essas ondas sonoras vão tendo, né, um comprimento menor, que a gente observa aqui, ó, que os círculos estão mais encostadinhos um no outro, né? E, consequentemente, por ela ter um comprimento de onda menor, ela tem a frequência mais alta, o som mais agudo. Conforme ele passa, a gente observa aqui atrás, né, da ambulância o alargamento das ondas sonoras, porque a gente vê que a distância entre essas ondas é maior, né? Aumentou o comprimento de onda, diminuiu a sua frequência. E à direita nós temos a foto do personagem Sheldon, né, da série The Big Bang Theory, que, para quem não assistiu, recomendo, que é uma série muito bacana, muito engraçada, que em um determinado episódio ele aparece, eles vão para uma festa fantasia, né, e ele vai fantasiado de efeito Doppler. E aí ele acha que
né? A fantasia dele é óbvia demais por conta, né, das listas, e ninguém entende a fantasia dele porque é um efeito, né, que poucos de nós ouviram falar na vida. E a gente observa a roupa dele, né, as ondas, né, mais afastadas, as listas são mais largas, né? Enquanto que na região mais próxima do centro, as listas elas já são mais achatadinhas, então tá aí a fantasia de efeito Doppler. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e desejo a todos vocês bons estudos.